Fala, meus queridos, tudo certo? O último vídeo que eu fiz foi sobre globalização, né? E quais são as principais características dessa globalização. Ah, e eu pretendo, a partir de agora, trazer alguns aspectos, né, mais amplos, assim, do que nós chamamos de globalização, tá? O tema específico desse vídeo é falar sobre a globalização como processo de mundialização da produção cultural. Então a gente viu que a globalização é esse movimento de conexão entre pessoas, capital, entre culturas, né? E esse movimento que nós conhecemos como globalização, ele vai trazer consigo, em uma escala, digamos assim, global, novas questões. Né? Questões que vão afetar aí diretamente as sociedades. Né? Dessa forma, a gente tem que entender que as interações entre as comunidades, entre as organizações, né, que se dão hoje, elas se dão sob uma nova combinação de espaço, né? Não só de espaço, mas também de tempo. Né? Eu costumo dizer que com a globalização, a própria percepção do espaço ela se alterou e a percepção do tempo também. Né? O espaço, ele perceptivamente ele reduziu-se, porque o mundo não é mais tão grande como era lá nas grandes navegações, então eu consigo viajar para o Japão, por exemplo, em menos de 24 horas, né? Ou eu consigo, sei lá, eu tô aqui no sudoeste do Paraná, eu quero ir para São Paulo em 4, 5 horas, né? Eu saio daqui da minha cidade, em 4 horas e meia eu tô em Curitiba, né? Então, essa percepção de tempo, ela se alterou à medida que a percepção das distâncias se alterou. Então, essa interação entre as instituições, entre o próprio contexto de comunidade, entre as organizações, ele vai se alterando de acordo com a mudança do próprio espaço e da própria visão que nós temos de tempo. Né? Eu costumo dizer que nunca 30 segundos foi tanto tempo desde o momento em que inventaram o micro-ondas, né? Você ficava 20 minutos esperando ferver uma água lá numa chaleira, mas agora você fica 30 segundos ali torcendo para que o tempo passe para que você tire aquela xícara, sei lá, o que você colocou lá no micro-ondas. Você esperava às vezes dias para receber a resposta de uma carta, agora você fica segundos no WhatsApp e fica ansioso esperando uma resposta. Então essa percepção que nós temos de tempo e de espaço, ela vai se alterando a partir do momento em que as técnicas também vão se alterando. Né? Como característica básica da globalização, a gente vai ter a evolução dos meios de transporte, a evolução dos meios de comunicação, né? Porém, essa evolução de transporte, mas também os meios de comunicação, vai trazer para nós uma outra demanda, que é a demanda cultural. Né? Um aspecto importante da globalização é a aceleração dos fluxos de tempo, dos fluxos de informação, dos fluxos também de culturas. Né? Então, a aceleração dos fluxos, das trocas entre as nações e dos indivíduos é uma característica básica do processo de globalização. A partir do momento em que eu tenho uma evolução tecnológica, eu tenho uma evolução também na forma de vivência da própria população. Né? Então, esse novo contexto que a gente está vivendo, ele traz para nós uma evidência cada vez maior das identidades culturais. Você quer comer comida japonesa, você entra lá num aplicativo, pega o teu celular, um aplicativo, coloca lá, sei lá, comida chinesa, indiana, você vai encontrar. Óbvio que em cidades menores talvez você não encontre da mesma forma que numa grande metrópole, mas você ainda assim vai encontrar quem faça sei lá, um prato de uma culinária diferente da brasileira. Né? Isso é um processo de absorção cultural. A gente pode comer comida japonesa, indiana, enfim. Né? Então, esse novo contexto ele vai colocar para nós em evidência, digamos assim, diferentes identidades culturais. E essas identidades culturais, elas constantemente vão também, dentro desse processo de globalização, entrar em contradição, elas vão se confrontar. Então eu tenho
a cultura brasileira, eu tenho a cultura estadunidense, eu tenho a cultura, sei lá, indiana, chinesa, e todos esses processos culturais, todos esses elementos culturais vivendo no mesmo espaço, né? Então, cada vez mais as nossas realidades elas estão se tornando internacionais. Não só por esse momento que eu e você estamos vivendo agora, onde você está me assistindo, sei lá, em qualquer lugar do mundo ou em qualquer lugar do Brasil, né? Onde a gente está tendo um intercâmbio, né? A gente está vivendo em espaços diferentes, mas presenciando um momento que é único, né? Não em tempo real, mas é um momento que você está tendo e que eu estou tendo também, a partir do momento em que você decide assistir um vídeo meu. Né? Então, esse novo contexto ele vai colocar em evidência essas trocas, essas identidades culturais. Né? E, obviamente, que toda cultura vai receber elementos externos. Né? Seja no cotidiano, né? Lembrando que tem um conceito que diz para nós que tudo aquilo que o ser humano consegue produzir com a sua capacidade intelectual, cognitiva, ou seja, através da sua inteligência, é cultura. Né? Então, quando a gente fala de processos de dispersão cultural, a globalização é um excelente objeto de análise. Por exemplo, a gente pode visualizar, né, no nosso cotidiano influências que não são da nossa própria cultura. Na moda, a Gisele Bündchen não está vivendo no Brasil, talvez esteja nesse momento, mas ela traz uma moda que não foi criada no Brasil e todo mundo quer seguir. O Cristiano Ronaldo lança uma moda, o Neymar lança uma moda. É uma moda brasileira? Não é, mas todo mundo absorve. Um exemplo clássico da gente perceber essa inserção cultural de outras nações dentro do nosso país é através do cinema. Se eu pedir para você citar para mim, sei lá, 5 filmes brasileiros e 5 filmes não brasileiros, eu tenho certeza que você vai lembrar de 5 filmes muito mais rapidamente que não pertencem à produção nacional. É muito mais fácil você citar os filmes da Marvel, os filmes da DC, né? Ou filmes da Netflix, que não exatamente trazem um contexto cultural que é nosso, tipo Alto da Compadecida, Central do Brasil, Cidade de Deus, né, os filmes do Tropa de Elite, né, O Homem que Copiava. São filmes nacionais, mas que eu tenho certeza que não vieram na tua cabeça. Então, o cinema é um excelente objeto de inserção de culturas que não são nossas. Então, o cinema lança moda, ele lança o aspecto da música, ele lança vários elementos de outras culturas que com o passar do tempo a gente vai absorvendo, né? A minha camisa mesmo aqui, ó, o Garfield, né? Tenho certeza que boa parte das pessoas já assistiu, né? E eu mesmo estou sendo influenciado, né? Quando você compra uma camiseta da Coca-Cola, por exemplo, e você sai na rua e tá escrito Coca-Cola enorme aqui na frente, você está fazendo uma propaganda para uma grande empresa transnacional sem receber nenhum centavo por isso. Né? E obviamente que você também está lançando para outras pessoas um aspecto cultural que não era teu, mas que você assimilou e que outras pessoas poderão assimilar também. Né? Então a indústria da moda, o reconhecimento dos lugares, né, imagens e outras concepções podem trazer influências. Então, por exemplo, né, todo mundo tem uma visão romântica de Paris, Torre Eiffel, por exemplo, né? Todo mundo quer viajar para lá. Por quê? Porque você vê isso num filme, você vê isso numa foto, numa propaganda, né? Então isso cria um processo de gerar necessidade, né? E de construção individual de uma subjetividade, ou seja, você enquanto indivíduo absorve aquele elemento, traz para si e lá no futuro você almeja viajar para Paris, né? Por exemplo, isso talvez simplesmente pelo fato de você ter visto, né, uma propaganda, né? Ou sei lá, em um filme, ou até mesmo ouviu uma música que fazia uma referência a determinado lugar, né? Então, imagens, filmes, propagandas são excelentes objetos de inserção cultural e a gente absorve essas culturas sem se dar conta, né?
tenho certeza que muitos que estão assistindo preferem músicas que não são brasileiras a ouvir Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, por exemplo. Então, esses são alguns dos processos ligados ao processo de dispersão cultural. Né? Então, a sociedade de consumo, que é essa sociedade global, né, sociedade capitalista, que tem na sua essência o consumo para mantimento desse sistema, né? Essa sociedade de consumo e a própria difusão do consumismo no mundo capitalista facilitou o intercâmbio entre as diferentes culturas, seja pelos meios de comunicação, seja pela possibilidade de se visitar um outro país, né, de um modo muito mais rápido. Né? Então a globalização ela é um dispersor cultural. Você nesse exato momento está sendo colocado em um processo de racionalização, de percepção. Tenho certeza que ao longo do dia de hoje você foi bombardeado com N propagandas, né? E não se deu conta disso. Então, é a moda, é a música, toda a nossa sociedade ela é construída para levar você a um único caminho, que é o caminho traçado por esse sistema político que nós vivemos hoje. Né? E aí, obviamente, que esse bombardeamento cultural vem para nós todos os dias. Cabe a cada um saber ou não lidar com esse processo. Então, quando a gente fala que a globalização ela é um processo de mundialização da produção cultural, sim. E não só nós, como brasileiros, né, somos objetos de assimilação cultural. Nós também mandamos a nossa cultura. Tem africano assistindo novela da Globo. Né? Tem muito gringo, né, utilizar esse termo, vindo para cá para curtir o carnaval. A capoeira, ela tá no mundo inteiro e é o que? Processo cultural desenvolvido aqui no Brasil, né? E que também é levado para outros países. Por enquanto era isso, eu espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Não se esquece de curtir e se inscrever. Eu vou tentar lançar vídeos aí toda semana. Um abraço.